Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o irmão Aloísio. Hoje são 20 de 2 de 2021. Sejam todos bem-vindos. Graças a Deus por mais um dia. E foi um dia maravilhoso hoje. Quero deixar uma rápida reflexão nesta tarde sobre um assunto que tem deixado algumas pessoas frustradas. E algumas até se culpam por não ter conseguido. E sobre o assunto é o quê? É que uma pessoa não pode mudar a outra se ela não estiver disposta a ser mudada. Ninguém muda alguém se a pessoa não quiser ser mudada. Nem Deus pode fazer isso, porque tem a questão do livre-arbítrio e das escolhas que fazemos. E isso é que decide o que vai ser amanhã. Eu quero citar um caso aqui conhecido de todos. Capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel nos fala sobre um querubim ungido que andava entre as pedras afogueadas. Todos sabem, eu estou falando de Lúcifer, que hoje é conhecido como Diabo, Satanás e outros nomes. Deus o criou com uma perfeição tremenda. Ele era aquele que tinha a responsabilidade de conduzir os demais anjos ao louvor, à adoração. Ele era realmente uma criatura extraordinária. Mas, em certo momento da história, achou-se pecado na vida daquele anjo, aquele querubim ungido, aquela criatura tão amada de Deus. Foi desenvolvendo do seu coração ao longo dos tempos um desejo intenso pelo trono de Deus. Na verdade, ele ambicionava aquilo que não era dele, aquilo que era de Deus. Ele queria se colocar no lugar de Deus. E ele arranja mais a companhia de um terço de anjos que seguiram ele na sua rebeldia. Com certeza Deus o avisou, porque Deus não foi pego de surpresa por aquele assunto. Deus o avisou que se ele continuasse com aquele intento, se ele seguisse em frente no caminho que estava indo, ia terminar mal. Mas ele insistiu. E houve aquela grande rebelião contra Deus. E aqueles anjos que estavam nas maiores alturas foram precipitados, expulsos dos céus e precipitados nas mais baixas partes. Eles perderam sua condição original e foram condenados ao inferno. Veja que situação do céu para o inferno. Então nem Deus conseguiu mudar o coração, os intentos de Lucifer e daqueles anjos por um motivo, porque eles não queriam mudança, eles queriam o trono de Deus, e por isso foi uma destruição. Mas Deus fez a parte dele. Da mesma forma, irmão, nós vemos que Balaão, nem mesmo o anjo conseguiu mudar Balaão, porque Balaão, mesmo sendo advertido pelo anjo, ele viu que não podia amaldiçoar o que Deus tinha abençoado, mas ele ensinou o rei a fazer ciladas que levariam o povo a pecar e se colocar contra Deus. Da mesma forma que o profeta Samuel não conseguiu mudar Saul. Saul, meu irmão, chegou ao ponto de fazer um sacrifício, porque disse que Samuel tinha demorado. E quando Samuel questionou ele sobre isso, ele tentou se justificar. Disse, olha, você demorou e por isso eu fiz. Além de errar, ele procurou colocar a culpa em alguém. Esse é o tipo de pessoa que realmente não quer mudança. Ele sabe que está errado, ele sabe que fez algo que não é digno, mas ele não assume a sua culpa. Ou seja, ele não procura o arrependimento, ele quer se justificar mesmo sabendo que está errado. Fica difícil uma pessoa dessa ser mudada, porque ela não quer mudança, mas Samuel fez a parte dele. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, não conseguiu mudar Judas Iscariotes. Jesus chamou Judas, não foi para ser o traidor, não foi para vendê-lo. Quando ele chamou para ser um discípulo, um apóstolo, assim como os outros. Mas Judas tinha os seus maus comportamentos, sempre fez escolhas erradas. E essas escolhas levou ele à destruição. Judas vendeu Jesus e você vai dizer, tinha que acontecer, realmente tinha, mas tem um detalhe. Ele não tinha que se suicidar, não. Se ele tivesse, após vender Jesus, ele tivesse voltado, lá como os outros voltaram, quando Jesus ressuscitou, todos voltaram.
menos Judas. Se Judas tivesse buscado o caminho do arrependimento e voltado até Jesus, ele seria perdoado e restaurado, assim como todos os outros foram. Mas ele preferiu o caminho da destruição, ou seja, ele não procurou a mudança, ele não quis mudar, e por isso nem Jesus conseguiu mudar aquilo que ele havia traçado para ele mesmo. Ele procurou o caminho da destruição ao invés do caminho do arrependimento. Muitos têm feito isso hoje. Às vezes erra, peca, mas não assume que errou, não assume que pecou. E ao invés de pedir perdão, eles tentam se justificar. Lembram-se de Ananias e Safira? Pedro não conseguiu mudar eles. Com certeza ali eram dois mentirosos costumazes. Um mentia e o outro apoiava a mentira. Tem muita gente por aí hoje apoiando mentira. Vai terminar do mesmo jeito que terminou Ananias e Safira. Quem apoia mentiroso, quem se torna cúmplice das suas mentiras. Muitos têm hoje por aí usado o nome de Jesus. Tem cometido vários, tem dito que Jesus mandou dizer sem Jesus mandar, tem Jesus disse sem Jesus dizer. Usa o nome de Jesus de forma errada, não é para a glória dele. Usa para se beneficiar de alguma forma. E ele disse que não vai ter por inocente aquele que usa o nome dele em vão. Então muitos estão usando o nome de Jesus em vão, para justificar seus atos, para justificar às vezes falsas profecias, falsas mensagens, falsas revelações. Vão terminar sendo destruídos, porque são pessoas, inclusive, que não aceitam a correção, não aceitam ser corrigidas, não. Elas erram, mentem e ainda dizem que estão certos. E quem reclamar com ele, e quem reclamar é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se reclamar contra as suas mentiras, já vi pessoas dizer isso, que está blasfemando contra o Espírito Santo e não contra aquela pessoa. Meu irmão, temos que querer a mudança. Ananias e Safira não mudaram. Pedro não mudou, mas Pedro fez a parte dele. Temos que continuar lutando, é claro. Se você tentou mudar alguém e não conseguiu, sossega teu coração. Você fez a sua parte. Continue lutando, continue fazendo a sua parte. E espere que Deus vai te recompensar por isso. Continue sendo aquela pessoa firme nas promessas do Senhor. Continue sendo fiel à verdade. E Deus vai te conduzir no caminho certo. E aqueles que continuarem rebeldes, que não quiserem ou não buscarem o arrependimento, esses sim estão trilhando o caminho da destruição. Mas no momento que decidir que querem mudar, pode ter certeza que Deus providenciará os meios necessários para essa mudança. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.